E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando já já essa live, tá? E aí, meu querido, tudo bom? Tudo certo contigo? Tudo certo. Estou terminando aqui os últimos ajustes na minha cabeleira para a gente começar, tá? Deixa eu testar o negócio aqui. Tá muito escuro, não? Não, tá ótimo. Vamos só dar mais 4 minutos e a gente começa, tá bom? Beleza. Eu já vou pedindo desculpas pela minha versão dummy de tudo isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Pandemia, né, meu amigo? A gente tem que aprender a fazer coisa nova, né? Tem a ver, né? Tem que ressignificar o trabalho, aquela história toda. Dois pernambucanos parados pelo mundo fazendo a live no Instagram, né? Exatamente. É porque já que está em Recife está difícil, a gente arruma um jeito de se conectar. O medo que dá é gostar, né? Se eu gostar É, muito desse negócio, o próximo passo é virar influencer. toda semana, né? Toda semana faz uma live, pô. Dá pra fazer. O pessoal do Botar no Manaus Tech meu. Hub vai adorar o pessoal. É tipo assim, o medo que dá é a galera dizer, Paulo, não era para gostar tanto assim, né? Era só uma vez. Menos, né? Menos, né? Menos um Não se pouquinho. empolga muito, não. E aí, tudo certo na sua região do país? Tudo certo, tudo certo. Até camisa nova eu comprei hoje pra homenagem. Tô vendo. Camisa polo é quando o evento é mais importante, né? Claro, né? Assim, não entrar de qualquer jeito, né? Sim, sim. Pronto, nas minhas contas aqui falta 1 minuto, tá? Bora nessa então? Bora, muito. Vamos aí. Então vamos nessa. Vitor, primeiro obrigado pela sua presença e obrigado a todos que estão aqui nessa live do Manaus Tech Hub. Eu vou aproveitar, começar me apresentando, falar o que é o Manaus Tech Hub para quem não sabe ainda e depois tu se apresenta, pode ser? Beleza, bora lá. Então vamos lá, pessoal. Eu sou Paulo Melo, eu trabalho no Cydia e no Manaus Tech Hub, né? Eu sou gerente de novos negócios no Cydia e também o gerente responsável pelo Manaus Tech Hub. Para quem não conhece o Cydia é um instituto de pesquisa e desenvolvimento baseado em Manaus, mas com presença em alguns outros lugares do Brasil. Eu, por exemplo, agora tô aqui em São Paulo. A base do Cydia, né, é em Manaus, mas a gente tem atuação no Brasil como um todo. Há 2 anos, mais ou menos, a gente criou o Manaus Tech Hub como uma iniciativa para a gente se conectar ainda mais com a indústria local de Manaus, mas com a indústria do Brasil todo e com startups que estão fazendo, né, o tempo todo inovação. Então, o Manaus Tech Hub é baseado numa ideia de inovação aberta, que a gente só vai conseguir fazer inovação de impacto se a gente se abrir para o mundo da forma mais ampla possível. E aí essa live tem essa intenção, né, de a gente usar das novas tendências do mundo pós-pandemia para se conectar e juntar pessoas que um dia estiveram no mesmo endereço fiscal, mas que agora já não estão mais. Então, dito isso, e sem mais delongas, Vitor, quem é você? Quais são os seus sonhos e como é que você está tentando transformar o mundo? Pô, beleza. Obrigado primeiro, Paulo, Manaus Tech Hub. Eu sou o Vitor Andrade, sou pernambucano como o Paulo, assim, acho que o sotaque não engana.
Estou diretor-geral do IDEXO. O IDEXO é um braço de inovação aberta da TOTVS, então a gente também acredita muito na conexão entre o mundo das startups e todas as empresas do país. E para isso que a TOTVS criou lá atrás, há 3 anos, o IDEXO como esse braço de conexão entre o ecossistema de startups e o ecossistema da TOTVS. E aí, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando dos clientes, parceiros, canais, ou seja, todas as empresas envolvidas nesse ecossistema da TOTVS que têm seus desafios de inovação e que podem ver nas startups aliados para resolver esses desafios. Então, minha trajetória nesse mercado de startup começou há 14 anos atrás. Eu brinco, quando era tudo mato, não existia nem o celular que a gente está falando aqui, nem smartphone, mal existia naquela época. E a gente tem, acho que de algum jeito, tem conseguido contribuir de alguma forma com essa evolução do ecossistema. E se hoje a gente está falando de inovação aberta, é porque muita coisa avançou, né? A gente está falando de empreendedores muito mais preparados para trabalhar junto com empresas. Então, acho que é um pouco do resultado dessa evolução que existe em Manaus Tech Hub e IDEXO, e também eu acredito que são essas duas instituições que também vão ajudar para os próximos passos. De forma bem resumida, eu acho que a gente está aqui para conseguir tirar o melhor dessa união entre startups e empresas tradicionais. Sim. Vitor, eu como bom psicólogo não atuante na área, eu gosto de saber das histórias das pessoas. Então, tu falou aí em 14 anos, então assim, quando é que começou essa história, além de você vir do reino mágico do Porto Digital, mas onde é que isso começou? Quando foi que empreendedorismo surgiu na tua vida? Tu sempre trabalhou com isso ou não? Fala um pouco sobre isso, por favor. Não, é engraçado, assim, eu fiz administração, né, na Federal de Pernambuco. Então, a carreira tradicional seria você trabalhar numa empresa multinacional ou entrar no emprego público. Seria o mais comum naquela época da minha turma, em 2000 e pouquinhos, né? Vou falar de 2000 e lá atrás. Quase nada. E aí, por acaso, durante a faculdade, eu comecei a me envolver com pesquisa, estudando empresas de base tecnológica. Naquela época não se chamava startup, falava de empresas de base tecnológica. E por algum motivo, eu me envolvi com pesquisa, achei interessante, gostei do tema. Mas depois da pesquisa fui trabalhar com uma Big Four de auditoria, um caminho muito mais tradicional. E aí entendi que não era muito aquilo para mim. Na época o CESA, que é o Instituto de Inovação, você também trabalhou lá, então você conhece bem, estava construindo um projeto para apoiar empresas de base tecnológica na captação de recursos, investimento público e privado. E aí eu disse, vou entrar nesse projeto aí, vou ficar 1 ano e pouco, vou fazer um mestrado, depois eu sigo uma carreira mais acadêmica. Só que aí o bichinho mordeu. E aí foi CESA, Porto Digital, Startup Brasil, Oracle e agora no IDEXO fazendo essa conexão com a TOTVS. Então, acho que foi um pouco por acaso, mas o propósito de estar muito perto do empreendedor e ver o impacto daquilo que você faz, eu acho que isso que me fez continuar. Eu sempre falo que na hora que você está num momento um pouco mais complicado, eu volto por que eu faço isso. É muito para entender e buscar oportunidades para os empreendedores. Obviamente que a forma de fazer isso mudou ao longo do tempo, mas o porquê que eu faço é criar essas oportunidades para empreendedores e, óbvio, hoje gerando benefício para todo mundo que está envolvido nisso. Uhum. E quais são as principais mudanças que tu enxergas de lá para cá? Então, assim, ficou mais fácil, ficou mais difícil, tem mais gente, entendo que sim, né? Nesse mercado de empreendedorismo, o Brasil é um ambiente mais maduro do que naquela época? Como é que tu enxerga esses últimos anos do mercado? Eu não tenho dúvida, Paulo. Assim, eu acho algumas coisas foram mudando ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem empreendedores muito mais preparados, tanto do ponto de vista de informação, ou seja, tem muito mais conteúdo disponível. Eu acho que tem muito mais exemplo. Então, você que está começando consegue se espelhar em pessoas, em empresas mais parecidas com você e brasileiros, né? Acho que no começo você se espelhava muito em cases estrangeiros. Hoje a gente já tem diversos cases brasileiros nos mais diversos estágios de desenvolvimento, nas mais diversas trajetórias e mercados. Então você ter informação e exemplo, sem dúvida mudou muito. Hoje, empreender passa a ser uma opção mais viável para quem quer seguir um caminho executivo, um caminho de carreira. Antigamente, falar de empreendedorismo era o louco, alguém que desistiu de tudo. E hoje a gente vê empreendedores que decidiram deixar uma carreira corporativa, né, de ser executivo de uma grande empresa, para empreender. Isso é muito mais frequente. Então, o empreendedor, de forma geral, está mais preparado. O mercado de investimento, que permite acelerar um pouco mais essa trajetória, também amadureceu muito. Se antes a gente mal tinha investidores anjo,
Hoje a gente está falando de recursos para Series B, Series C e até empresa abrindo capital. Startups que têm 10 anos, pouco mais do que isso, sendo vendidas por mais de R$ 1 bilhão, por mais de US$ 1 bilhão, fazendo IPO. Então, hoje o mercado de investimento, de acesso a recurso financeiro, aumentou muito. Eu acho que o desafio continua, e aí acho que cada vez maior, o desafio do talento. Seja startup ou empresa tradicional, né, com toda essa transformação que a gente está passando, o talento em tecnologia, ele se torna um ativo super difícil, tanto de acessar quanto de reter. Então isso eu acho que mudou a preocupação do empreendedor hoje com o talento, né? Ou seja, eu consigo escalar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, mas muitas vezes eu não tenho pessoas para poder escalar na mesma velocidade que eu gostaria. Então eu acho que o empreendedor mudou bastante, o cenário hoje é muito mais propício para empreender. Ao mesmo tempo, você vê a exigência de uma qualidade maior do que está sendo feito, e você conseguindo chegar em clientes, não só os early adopters, que eu acho que lá atrás, em 2007, startup vendia só para quem gostava de tecnologia. Hoje, a startup já vende para empresas que estão muito preocupadas com só o resultado. Tecnologia é meio para resolver um desafio. Eu vejo muito a mudança da maturidade do empreendedor, do mercado, e hoje grandes empresas, empresas médias, olham para startups como opções viáveis de parceria ou de fornecedores para resolver seus desafios. Era impensável, há 14 anos atrás, eu imaginar que um dia, eu estou falando aqui do Cydia, que é a empresa que surgiu lá na Samsung, o IDEXO surgindo dentro da TOTS, duas empresas gigantescas em tecnologia, com hoje braços para interagir com esses empreendedores. Há 14 anos atrás era impensável a gente falar sobre isso que a gente está fazendo aqui. Uhum, total. E me diz uma coisa, eu sei onde tu estás agora, mas onde tu estás agora, como se eu não soubesse? Eu estou no momento no sertão da Paraíba, estou em Patos, na Paraíba. Sou pernambucano, já estive em São Paulo, Recife, agora eu estou em Patos. Então acho que também é uma mudança que a gente viveu, né? De como é que eu trabalho de forma remota. Então o hub que antes era físico, né? O predominantemente físico, hoje ele é cada vez mais virtual. Então as conexões elas contam cada vez mais do que o espaço. O espaço é um lugar em que a gente se encontra, mas as conexões elas estão acima do espaço. Então, por isso também que eu tenho um time do IDEXO de 6 pessoas, hoje só 2 estão na mesma cidade. Então, a gente consegue estar distribuído e interagindo com empreendedores de qualquer parte do país. E falando nisso, eu estou aqui agora no Inovabra, né? E ano passado a gente fez uma conversa dessa no Case, com o pessoal de Inovabra e o pessoal da Samsung, e uma das coisas que eu estava falando era sobre inovação fora do eixo, né? Como a gente conseguia, ou como a gente poderia estimular que uma startup que está em Manaus, ou está em Rio Branco, ou está em Porto Alegre, como é que essas startups, só porque é o tema que a gente está falando aqui, como é que elas não se prejudicam pelo fato de elas estarem fora de São Paulo? E aí, na época, a Renata, aqui do Inovabra, ela comentou, eu não vou lembrar o número, mas das 100 e tantas startups aqui do Inovabra, um número absurdo de startups aqui de São Paulo. Eventualmente nem são startups originadas em São Paulo, mas que têm presença em São Paulo, têm representantes em São Paulo. Sim. Então, assim, como é que a gente consegue, e aí o que é que vocês estão feito também nessa direção, de derrubar essas barreiras, né? Como é que o empreendedor ele não fica limitado pelo fato de ele estar fora de um grande centro como São Paulo? Como é que se estimula o empreendedorismo fora das grandes cidades do Brasil? Sem dúvida. Eu acho que tem um esforço nosso também, ou seja, hoje eu, como pernambucano até, tenho feito um esforço de procurar conhecer mais empresas fora de São Paulo. Ainda de jeito mais pontual, ou seja, usando a minha própria rede de relacionamento, tentando buscar isso via outros hubs. Então acho que Manaus Tech Hub, investidores, outros corporates, eles ajudam a gente a ampliar um pouco a nossa rede. Hoje a rede da TOTS também me ajuda em algum sentido, né? A TOTS é uma empresa que está distribuída também no Brasil, então eu já recebo indicações de startups que vêm de outras partes do país, mas eu te digo que isso ainda é um esforço que tem que acontecer de forma mais estruturada. A operação remota, que a gente tem cada vez mais desenvolvido, também permite que eu entregue a mesma experiência para uma startup que está em São Paulo ou em Manaus. A gente não exige hoje nenhum encontro presencial para poder desenvolver esse relacionamento. Então, para mim, o que eu entrego para uma startup de Porto Alegre, São Paulo, Recife, Maceió, é a mesma coisa. Ou seja, hoje não tem uma restrição para mim.
Eu não tenho nenhuma restrição de qual localidade em que o empreendedor está baseado, não tem nem atividade presencial necessariamente nesse momento, então a gente trabalha com ele 100% virtual. Agora, um olhar que a gente tem muito forte é o fit potencial com o negócio da TOTVS e com o momento em que eu consigo trabalhar com o empreendedor. E aí acho que aí tem um desafio. A gente trabalha com empreendedores que normalmente já têm uma base de clientes, 10, 20, 30 clientes, já validaram o seu produto. Então eu trabalho com o empreendedor que necessariamente está lá na frente. Mas hoje, como eu não tenho nenhuma restrição de atender algo presencialmente ou fazer que o empreendedor se mude para São Paulo, que era algo que acontecia, né, antigamente, né, a gente ter eventos presenciais, a gente já não tem nenhuma restrição em trabalhar com empreendedores locais. Mas acho que o desafio é se conectar com algumas redes para poder ter acesso aos empreendedores e, ao mesmo tempo, o empreendedor que entende onde estão as suas oportunidades também vir atrás. Hoje eu já recebo muitas me procuram no LinkedIn ou em eventos e falam, Vitor, quero apresentar. E a gente tem tentado falar com todo mundo. A gente recebe mais ou menos entre 20 e 30 startups por mês, né, para conversar. A gente fala com as 10, 15 delas, só não dá para falar com todo mundo. Mas a dica que eu daria é, procura alguns hubs e a gente como hub está cada vez mais conectado. Porque aí eu acho que a gente aumenta a escala do relacionamento. Porque realmente é difícil, no tamanho do Brasil, a gente conseguir chegar no empreendedor que está em todas as partes dele. Então, estar no radar, pelo menos dos hubs, investidores locais e outras corporações, ajuda tanto do meu lado de buscar empreendedores mais prontos, que já têm algum relacionamento, como também do lado do empreendedor facilita com que ele chegue mais gente. Sim. Eu vou mergulhar agora nesse assunto da TOTVS e do IDEXO e depois talvez a gente volte nesse assunto da inovação fora do eixo. Mas então assim, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a TOTVS é a maior, se não for a maior, uma das maiores empresas de software do Brasil, provavelmente do mundo, é líder de mercado, é isso mais um pouco. Então, assim, por que que a TOTVS criou o IDEXO? Assim, qual é a da TOTVS que achou que valia a pena investir no IDEXO? Boa. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, empresa que tem quase 40 anos de existência, né? É a empresa que vendia software há 40 anos atrás, então, que acompanhou muito do próprio desafio de transformação, né, do país. Se hoje a TOTVS existe, ela também ajudou a construir um pouco dessa história que a gente está aqui. Lá atrás, a TOTVS entendeu que a transformação acontecia de forma muito acelerada, a transformação dos clientes, principalmente. São 40 mil clientes, são principalmente pequenas e médias empresas. Então, esses clientes mudaram e foram impactados, né? Se isso antes da pandemia já era verdade, eu acho que agora mais se confirma que essa tese fazia sentido. Em que parte dos desafios eles podiam ser resolvidos por produtos da TOTVS. A TOTVS tem um portfólio super amplo de software, principalmente software de gestão, aplicações de serviços financeiros e agora marketing e vendas, mas que nem tudo viria de um time de desenvolvimento da TOTVS. Eu precisaria me conectar com startups que são especialistas, estão 100% focadas em alguns problemas e desenvolvendo soluções que complementem o portfólio da TOTVS. Então, o porquê do IDEXO é se conectar com esses empreendedores para construir soluções que sejam complementares entre si para oferecer isso para o cliente final. Então, hoje, o meu olhar é startups que estejam complementando o portfólio para resolver desafios, né, de negócio com tecnologia que a gente traz para perto. Então, muito do olhar é essa conexão. No primeiro momento, é de geração de negócio. Eu sempre falo que, além disso, tem sempre uma troca de boas práticas, de jeitos de pensar entre TOTVS e startup, e a gente tem promovido cada vez mais isso. Como é que os dois lados aprendem com essa relação. Então, a troca é algo importante também. E tem, sem dúvida, o trabalho interno, né, de como é que eu engajo os colaboradores da empresa para pensar de forma cada vez mais inovadora. Entendendo inovação fechada, inovação feita dentro de casa. São já milhares de desenvolvedores na TOTVS pensando no produto, mas que nem todas as respostas vão estar no time de produto TOTVS. A gente tem startups cada vez mais preparadas e focadas no problema. Eu digo que dormem e acordam todo dia pensando em um só problema. Então ele consegue acelerar o time to market de soluções. Então por que não a gente junto criar algo que gera valor para todo mundo? Sim. E dá alguns exemplos dessas startups. Como é que... Conta uma historinha, por favor, de uma startup dessa que se conectou e a conexão deu certo. Como foi esse dar certo? Bom, acho que um bom exemplo, até pelo cenário que a gente está vivendo, foi a Mimed. A Mimed é uma empresa de prescrição médica digital, uma empresa que tem mais ou menos 10 anos, 8 anos de existência.
e que desde 2019, no começo de 2019, ela integrou a prescrição médica digital aos produtos TOTOS para clínicas e hospitais. Então, virou um módulo dentro do sistema da TOTOS, então está totalmente integrado na experiência do produto. Isso lá atrás, pré-pandemia, pré-telemedicina. Hoje, com telemedicina, essa jornada ela é quase totalmente digital e a Memed faz parte dessa jornada de software que a TOTOS oferece. Então, hoje já é um dos casos que já está presente dentro do portfólio de produto 100% integrado dentro da plataforma. Outro startup interessante que já está dentro dessa plataforma é a ExpenseMob, que é uma plataforma de gestão de despesas que também complementa nosso software de gestão e facilita toda a prestação de conta e todo o controle de despesa dentro das organizações. É a empresa que é parceira da TOTOS já desde o comecinho de 2020 ali. Então são alguns exemplos. Além disso, a gente acaba olhando para desafios internos. Desafios que a TOTOS vive no dia a dia. Então, ano passado, a TOTOS fez a maratona TOTOS Talks, né, um evento, um webinar, eram 27 meses acontecendo em um dia, 2 dias. A NetShowme foi a plataforma tecnológica para rodar todos esses eventos. A PeoPeople hoje faz a pesquisa de clima organizacional dentro da TOTOS, com seus 7 mil colaboradores. Então, só alguns exemplos de empresas que já têm cases com a TOTOS. Mas cada vez mais a gente olha também para esse ecossistema mais expandido. Então, franqueados já contrataram soluções da Laha, da Hamper. A gente tem canais da TOTOS que usam o Tracto, uma ferramenta de design online. Então, hoje, a gente já expandiu muito de olhar não só a TOTOS como empresa e seus clientes, mas também olhar canais, parceiros e até outras startups. Acho que o próximo passo é como é que a gente fomenta mais negócios entre as startups que fazem parte da nossa comunidade. Legal. E essas startups, a TOTOS tem equity em relação a elas? Ou não? Qual é o tipo de acordo que existe? O IDEX é uma iniciativa 100% de ecossistema, então é uma iniciativa de relacionamento, que não há um contrato formal entre startup e IDEX, é sim um acordo para a gente trabalhar junto. E aí a gente faz uma jornada que a gente chama de validação, que é a gente traz empreendedores que a gente entende que tem potencial de geração de negócio, a gente apresenta internamente para as principais áreas e pessoas-chave dentro do negócio, e quando há uma oportunidade, aí a gente caminha para um processo ou de negociação de parceria, que é um dos caminhos possíveis, né? Então assinar um contrato de parceria comercial, como também um contrato de cliente-fornecedor. A gente tem hoje 17 startups que são parceiras da TOTOS, esse número, a gente já teve mais startups, esse número vai aumentando ao longo do tempo, e também já são 12 startups que venderam para a TOTOS, ou seja, tem a TOTOS como cliente. Então, a relação formal acontece normalmente no segundo momento, quando a gente identifica uma oportunidade de negócio. Então, em um momento a gente é sócio, a gente sim trabalha num negócio em que, quando é cliente fornecedor, eu resolvo um desafio interno, e isso é o valor gerado, e quando é um modelo de parceria comercial, é um modelo de revenue share, em que a partir do momento que é vendida a solução da startup, a gente divide a receita. Sim. E sobre esse modelo do revenue share, a startup pode vender a solução dela independente da TOTOS? Tem uma amarração que sempre tem que envolver a TOTOS? O time de vendas da TOTOS também vende a startup? Como é que funciona? A gente trabalha num modelo em que, quando o cliente é da TOTOS, o cliente já está na base, já está com o nosso relacionamento, a gente aproveita a rede já existente, né, os vendedores e o relacionamento já existente, para fazer junto. Mas, de forma alguma, o empreendedor só vende ele só não tem como único canal a TOTOS. Ele pode vender com time próprio ou ter outros canais, mas a gente entende que a força está em aproveitar uma rede já existente. Então, cliente TOTOS, vamos junto, porque a gente consegue ganhar muito mais tração nesse mercado. Entendi. E tem alguma área específica que vocês, vamos dizer, estão interessados e que não necessariamente vocês acharam uma startup naquela área? Então, sei lá, pensei agora, tu falou em telemedicina e tal, sei lá, pensei em o futuro do trabalho, essa coisa de trabalho remoto e tal. Tem algum tema como esse que vocês estão buscando em startups e de forma mais focada ou não necessariamente? Sim, a TOTOS é uma empresa que está em 12 segmentos. Então, eu brinco, até uma das dicas que eu dou para quem está fazendo inovação aberta é escolhe alguns segmentos para atuar, porque dá para fazer muita coisa. Hoje a gente está focado em startups em saúde e educação, que são segmentos que foram muito impactados e que vão mudar bastante, né, por conta
do digital. Acho que se já estava mudando antes, agora virou quem não mudou já está para trás, né? E também ferramentas que a gente chama de cross, né, que estão em vários segmentos, que tem a ver com gestão de pessoas e marketing e vendas. Então, a gente está olhando de forma prioritária. É onde eu gasto minha energia do dia a dia para ir ativamente buscar. Mas startups que atuam com software de gestão, serviço financeiro, o marketing, vendas e analytics, em diversos mercados da economia, podem aplicar para o IDEX. A gente analisa o tempo todo, só que esses casos a gente atua de forma mais passiva, enquanto que saúde, educação, marketing, vendas e RH, a gente vai mais ativamente atrás de startups. Então, se você é uma startup B2B, então o importante é B2B, já tem alguma base de clientes e que entende que tem valor na gestão de negócios de pequenas e médias empresas, principalmente, vem falar com a gente que é onde normalmente eu consigo ajudar mais. Legal. E para pegar esses dois que tu falou aí, educação e saúde, onde é que tu estás enxergando aí as grandes mudanças com a pandemia nessas duas áreas? É interessante pensar, né? A TOTVS é uma empresa que ela sempre está na gestão do negócio. Normalmente você está muito mais no bastidor, né? Para fazer o negócio ficar de pé e continuar a funcionar. E a pandemia ela começou a acelerar quase ao front-end, né? Ou seja, a relação da empresa com o consumidor final. Então, quando você fala de saúde, por exemplo, as principais inovações que aconteceram no último ano e meio, tem muito mais a ver com entregar uma experiência melhor para o paciente. Seja a prescrição médica, a consulta, a entrega do remédio, o acompanhamento. Então, acho que o primeiro passo é empresas de gestão, elas começam a ter que falar mais para fora, né? Não é o B2B, mas é o B2B2C. Então, não dá para considerar só o decisor da companhia sem considerar o cliente final. Acho que saúde foi muito clara essa mudança. Educação é a mesma coisa. Como é que eu garanto uma experiência e começo a traquear e entender melhor a experiência do meu aluno quando ele não está eu não estou vendo ele todo dia, eu preciso engajar ele num modelo diferente do que eu estava acostumado. Então, eu vejo que a mudança está muito mais, primeiro, sendo provocada pela mudança do consumidor e o cenário que o consumidor está passando, do que necessariamente a camada de gestão. A camada de gestão vai ter que responder a essas mudanças. Então, se antes a gente conseguiria separar muito bem o que é gestão para dentro de casa e o que é gestão para fora de casa, eu acho que essas fronteiras elas diminuíram bastante. Então, tem que ser muito mais fluido. Do front-end, do cliente final até a cozinha da empresa, tem que estar tudo muito organizado. E não é só saúde e educação. Acho que todos os mercados que a gente tem visto, essa mudança de tornar uma experiência muito melhor, até você que é o cara de UX, você sabe muito melhor do que eu, você entregar uma experiência melhor para o usuário final, ela virou necessidade não só para quem trabalha no B2C, mas para as empresas B2B que vão atender as outras empresas. Legal. Vitor, eu vou começar a mudar de assunto. Então, se você quiser dizer, eu estou aprendendo agora a ser um Jô Soares magro, né? Então, eu mudo de assunto com muita facilidade. Depois eu vou aprender se isso está certo ou se está errado. Mas, de todo jeito, se eu sou empreendedor e quero me conectar com o IDEXO, quero oferecer meu produto para o IDEXO, onde é que eu vou? Eu procuro um site, eu procuro classificados do jornal, o que é que eu faço? Hoje, esse nosso principal canal é o site, então idexo.com.br, se lá o Apply Now. É um formulário super simples, é para a gente conhecer um pouco mais do teu negócio. Eu brinco assim como a gente trabalha com startup, a gente também precisa cada vez mais ter dado e criar uma experiência um pouco melhor para o empreendedor. Então, a gente hoje é o site como principal meio de comunicação com a gente. Depois disso, normalmente a gente marca, para aqueles que a gente entende que tem potencial, a gente marca uma entrevista, conversa um pouco mais, e aí, fazendo sentido, a gente traz para uma jornada de validação, que é essa de identificação de oportunidade de negócio. Então, o site idex.com.br, Apply Now, formulário super simples, dados básicos do negócio, para a gente poder conhecer mais e entender onde é que tem oportunidade. Porque eu sempre falo que o principal ativo do empreendedor é tempo. O quanto antes a gente conseguir ter informação e tomar decisão, melhor para você, para o empreendedor, para a gente e para todo mundo que foi envolvido nessa jornada. Opa. Caiu não, né? Não, caiu não. O celular caiu só. Só o celular caiu. Sim. Não, legal. Então, quem tiver a fim de conhecer mais, né? idexo.com.br. Agora vamos para o outro assunto. Eu estava lembrando aqui, a gente se encontrou uma vez no TechCrunch, não foi? TechCrunch em 2000 e...
Esses números eu nunca sei. 14, 14, acho que foi 14. Foi bom. Saudades. Naquela época tinha evento presencial, né? São Francisco. Assim. Acho que foi 2014. Deve ter sido por aí. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, até voltando um pouco para aquele assunto lá do começo, como é que tu enxerga hoje o ecossistema brasileiro em relação a outros países? Assim, tem alguma coisa que a gente é muito bom em, tipo, startups, como tu falou, de educação ou de saúde, ou seja lá do que for, agronegócios, ou a gente é tão genérico quanto qualquer outro país? Tem alguma coisa... E essa, de uma forma mais ampla, até pensando, o empreendedor brasileiro, tu consegue enxergar diferenças nesse empreendedor brasileiro em relação ao empreendedor que está fora do Brasil? Essa é uma boa pergunta. Assim. Não sei se eu sei responder tudo, mas eu penso assim, primeiro, eu acho que o empreendedor brasileiro ele tem amadurecido muito rápido. Se a gente pegar um recorte de tempo, eu acho que a gente está muito mais próximo do que é o empreendedor mais maduro do que estava há 5 anos atrás. Muito mais próximo. A gente já começa a ter empreendedores que já empreenderam outros negócios e deram certo. Então, assim, eu acho que a qualidade do empreendedor não nego. Eu até estava ouvindo um podcast com o Mariano da Vetex. E aí ele falando assim, olha, o empreendedor e o desenvolvedor brasileiro, ele é muito criativo. Então, ele lida com diversidade desde o começo. Então, ele precisa se adaptar muito rápido. Isso eu acho que é uma característica muito brasileira mesmo. A gente adapta muito rápido. E a pandemia, todos os empreendedores com os quais eu conversei do IDEXO, foi impressionante ver como eles se adaptaram, lançaram produtos novos, captaram investimento, tudo nesse período que foi super difícil. Um período de extrema incerteza. Então, o empreendedor brasileiro está muito mais preparado e alguns já tiveram cases completos, né, de criar, ser investido, vender, dar certo e criar outros negócios. Então, isso, para mim, a qualidade do empreendedor. Um desafio que existia, ainda é um desafio, é o recurso financeiro, mas cada vez menos. Antes a gente tinha investidores até o Series A, e aí chegou no Series A ali para frente, você não tinha. Ainda boa parte do Series B para frente é de investidor internacional, assim, investidores que vêm investir no Brasil, mas isso tem acontecido com muito mais frequência. A gente vê os rounds também de investimento aumentando. O que antes, um seed, a gente ia falar de 1 milhão, 2 milhões, tem gente levantando 5, 7 milhões numa primeira rodada. Então isso dá uma velocidade para o empreendedor e dá para ganhar muito tempo com esse recurso. Então, acho que o ambiente, de forma geral, está mais positivo. E falar de IPO, né, abertura de capital de startup brasileira, há 3, 4 anos atrás era impossível imaginar. E hoje a gente vê startups na Nasdaq, vê startups na B3 abrindo capital. Né? Então, era algo bem pouco provável de acontecer lá atrás. E hoje a gente começa até a se acostumar com esse tipo de notícia. Né? Então, eu acho que, de forma geral, o empreendedor amadureceu muito, ele está bem próximo. Alguns mercados têm muita característica brasileira, né? Coisas que lidam com a realidade brasileira, então, infraestrutura, então, logística é muito problema brasileiro, é diferente de outros lugares. Acho que a educação a gente acaba tendo algumas características diferentes, mas tende a ser algo que é mais próximo. Saúde também tem características, até escala brasileira, isso impacta. E no agro, sem dúvida, acho que o agro foi um dos mercados em que a gente tem muito mais empreendedores hoje mais preparados e onde a gente pode ser global. Mas eu ouvi muito o que o Mariano da Vetex falou, eu acho que a gente tem muito potencial também para construir coisas globais a partir do Brasil. Óbvio que concorrendo de igual para igual. Alguns exemplos que estão mais próximos desse ambiente. A Pipefy, né, para gestão de processos, a Rocket Chat como ferramenta de chat, são empresas que são globais do dia 1. A Rocket Chat ela é remota desde o dia 1. Então são duas empresas, por exemplo, que concorrem com Slack, concorrem com Airtable, concorrem com players globais que atuam para qualquer mercado. Então também acho que dá para atuar. Assim. Óbvio que o funding ainda era uma diferença, hoje ainda é um pouco, mas tem melhorado. Então a quantidade de funding disponível para esse empreendedor conseguir acelerar e concorrer em alto nível, ele aumentou. Então a qualidade do empreendedor com mais recursos e um ambiente melhor tem tornado nossos empreendedores muito mais preparados e oportunidades muito grandes. Não é à toa que a gente hoje tem empresas como o Nubank, que está entre as empresas mais valiosas de capital fechado do mundo. Não é à toa que isso está acontecendo hoje no Brasil. E me diz uma coisa,
Como é que tu enxerga, a gente falou aqui no começo de Porto Digital e tal, né? Como tu enxerga o valor desses ambientes que, de alguma forma, são ambientes físicos, né? Mas que promovem inovação. Então, de um lado, você tem parques tecnológicos, tem, né, talvez Recife, tem Porto Floripa, Alegre, né? Porto Porto Alegre. Alegre. Então, assim, o quanto tu acha que isso é essencial ou é muito importante? Vamos falar do caso, eu queria usar o caso de Recife, porque é mais próximo de nós dois, né? Mas, então, assim, em uma frase, o quão mais fácil é você ser um empreendedor de sucesso se você surgir em Recife versus um cara que está no interior do Mato Grosso do Sul, sabe? Esse ecossistema de inovação local, né, geograficamente localizado, isso é importante, não é? Dá para superar tranquilo? Como é que é isso? Eu sou muito favorável, eu acho que o ambiente... No final, assim, as conexões são muito importantes. O espaço físico, ele favorece a construção de confiança e muitas vezes até essas conexões. Não tira o valor do espaço físico, mas eu acho que hoje a gente percebe que se ele tem valor, o valor dele está muito mais em promover essas conexões do que em ser um local para as pessoas irem. Eu acho que promover a conexão, então é como se fosse a gente usa muito software, uma plataforma para conectar pessoas diferentes. Eu acho que a gente aprende muito. Por falar de inovação, o livro, né, eu falo que o livro desse conhecimento não está escrito totalmente. Então a gente está construindo e escrevendo o livro. Então muito do aprendizado que eu tenho, por exemplo, para fazer inovação aberta, não está em ler um livro ou de ler um artigo, e sim conversar com pessoas que estão vivendo algo parecido comigo. Então não tenho dúvida que estar conectado com pessoas que estão vivendo desafios parecidos acelera o teu aprendizado e faz com que você erre erro novo e não os erros que alguém já errou. Para mim, assim, errar faz parte de aprendizado, mas a gente quer errar erro novo e não repetir erro dos outros. Então é óbvio que eu acho que você aprende muito trocando. Então não tira o valor do espaço físico, mas eu acho que já tem um reposicionamento aí, de entender que o espaço físico ele promove algumas conexões, ele tem que ter um motivo das pessoas se encontrarem, mas a conexão não pode acabar no espaço físico. Nem tudo é um café. O café pode ser parte daquela interação que você tem, mas hoje, por exemplo, assim, a gente está interagindo aqui, você está em São Paulo, eu estou aqui na Paraíba, a gente está interagindo, mas essa conexão foi feita lá atrás, em algum momento presencial. Sim. Então a gente também criou uma relação de confiança para poder trocar aqui hoje, né? Não é que a gente se conheceu primeiramente aqui no online, e eu acho que o online tem permitido isso, mas é diferente ainda quem interagir com alguém que a gente já conhece de antes, já construiu uma relação de confiança, já interagiu junto, e agora a gente está fazendo online. Então, o físico, para mim, ele é realmente do digital, né? A plataforma física, mas também que tem que fomentar o online. Então, não vejo mais como, vamos encontrar para tomar um café como a única forma de interação. Acho que ela é um pedaço, mas até para dar escala e permitir com que a gente interaja com pessoas que não estão fisicamente com a gente precisa ter também esse componente online. Sim. E por falar nisso, se alguém tiver aqui na live alguma dúvida, né, algum comentário a fazer, por favor, fiquem à vontade, senão a gente vai ficar conversando, né, pro resto das nossas até amanhã, né? Até amanhã. A gente fala pouco, né? A última vez que a gente fez uma call dessa foi ontem. Foi ontem. Mas então, novamente, quem tiver dúvidas e comentários, por favor, fique à vontade. Mas então a outra pergunta, Vitor, é o seguinte: a gente falou muito aqui de empresa privada, né? Então o Cydia é privado, apesar de ser sem fins lucrativos, a TOTVS, obviamente, é privada. Mas assim, o que é que se tem feito, até onde você consegue enxergar, claro, do ponto de vista de iniciativa pública para estimular o empreendedorismo? Então assim, tem muito... Obrigado, Daniel, pelo feedback. O governo precisa fazer alguma coisa ou ele joga para cima e salve-se quem puder, e as empresas privadas que se cuidem e façam os programas dela? Paulo, assim, eu já tive antes de trabalhar com inovação aberta, né, trabalhei também no programa governamental. Eu acredito que não dá para fazer as duas coisas. Eu acredito que não dá para separar as duas coisas no final. Assim, acho que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Tem muito desafio para a gente achar que só a empresa privada resolve ou só o governo resolve. Eu acho que a empresa privada tem que sim assumir o papel sobre o seu ecossistema e gerar impacto também.
não é algo só do governo, acho que todos nós, seja pessoa física ou jurídica, tem seu papel, então tem que fazer. E eu acredito que a empresa privada tem um papel super importante, porque na minha visão, ela exerce vários papéis no ecossistema de startups. Ela pode ser uma empresa privada, ela é um cliente, isso gera endosso para uma startup. Ela pode ser um parceiro e ser canal de distribuição para fazer com que a startup chegue em muito mais gente e resolver o desafio de muito mais gente. Ela pode ser investidora para acelerar esse crescimento do empreendedor e até comprar a solução de startups, comprar empresa para virar parte de uma unidade de negócio. Então, a empresa privada é um ser complexo e que tem um potencial de impacto muito gigantesco quando você tem um alinhamento muito claro entre o que a startup pode gerar e o que a empresa privada também pode capturar de valor. Mas eu não tenho dúvida que o governo tem que atuar. A gente tem, ao longo da trajetória desse ecossistema, né, me envolvi em algumas iniciativas direta e indiretamente, lideradas pelo governo ou em apoio de iniciativa privada. Eu acredito que o combo governo e iniciativa privada é a melhor forma de atuar. Então, eu vejo programas lá atrás, como o Startup Brasil, que eu pude liderar por 2 anos, atuar por 3 anos e meio, que tinha essa premissa de que, olha, é o governo junto com a iniciativa privada para acelerar negócio. Porque você traz a força dos dois lados e, principalmente, o olhar nacional. Acho que o governo tem que trazer esse olhar nacional. O país é muito grande. Se a gente deixa só para a iniciativa privada, muitas vezes o recurso ele tende a ficar mais concentrado. Então, eu acho que o polo de Manaus, Manaus Tech Hub, tem muito também de uma iniciativa, de um interesse de precisamos distribuir essas oportunidades para o Brasil todo e não ficar concentrado. Ainda é super difícil fazer isso, mas acho que o governo tem esse papel super importante. Iniciativas como Startup Brasil, Inovativa Brasil agora, que leva educação para muito mais gente. A gente fala também, o governo falando mais próximo de empreendedores. Isso também acho muito, muito positivo de ver um governo que se preocupa em estar um pouco mais próximo. Tem muita coisa para fazer. Eu tenho ficado um pouco mais afastado de iniciativas públicas, né, nos últimos anos, mas eu vejo que não tenho dúvida que precisa cada vez mais o governo e a iniciativa privada estarem juntos, porque acho que tem papéis que se complementam aí. Uhum. Eu lembrei agora, eu estava ouvindo esses dias algum podcast, alguma coisa dessa, falando que assim, o empreendedor no Brasil, além de todas as dificuldades de empreender, ele precisa ter uma coragem de doido, né? Porque assim, a chance dele dar errado, falhar e quebrar a cara é altíssima, né? E aí a pessoa dizia que assim, essa era uma hora para o governo aparecer e dizer assim, meu amigo, inove aí, né? Tente suas coisas, porque eu vou lhe dar crédito mais barato, eu vou lhe dar condições facilitadas para você tentar, né? E aí eu lembro sempre da experiência que eu tive lá em Israel, que era uma coisa que eu não vi, eu passei, sei lá, quase 2 meses lá no curso que eu fiz, e eu não vi as pessoas falarem sobre medo de falhar, sabe? Então, assim, a gente conversou com vários tipos de empreendedores bem-sucedidos já, e outros que estavam na trajetória para um dia ser bem-sucedido, mas nenhum deles diz assim, nossa, sabe, eu tenho medo de quebrar aqui, ou eu tenho medo que eu vendi minha casa, vendi meu carro. Na verdade, eles morriam de orgulho das falhas, inclusive, né? Eu lembro de um deles que disse assim, rapaz, até eu dar certo, eu falhei 5 vezes, né? Então, assim, falta também isso, né? Esse ambiente de segurança, inclusive emocional, que você não expõe as pessoas a uma situação limítrofe de que ela está apostando as reservas de uma vida só porque ela está empreendendo, né? Eu entendo, sim, que o ambiente ajuda. Eu acho que tem mudado. Então, hoje, você vê o empreendedor lá 10 anos atrás, assim, é um louco que quer empreender. Hoje eu já vejo mudando isso. Então, tem gente que fala assim, pô, meu filho é empreendedor, isso começa a acontecer, ainda é tímido, mas começa a acontecer. Então, o falhar, hoje até grandes empresas contratam empreendedores que falharam. Então, você olha para alguém e fala assim, a gente tem amigos, né, que a gente conhece, que muitas vezes tinham muito medo, e se eu empreender e der errado? Eu digo, velho, não tem nenhuma empresa hoje que não quer alguém, uma empresa que está passando por transformação, que não vai olhar com bons olhos alguém que teve que criar um negócio do zero, identificar um problema, criar uma solução, captar investimento, contratar pessoas. Você tem uma competência muito mais múltipla do que alguém que só exerceu um papel dentro de uma organização. Então, hoje eu vejo que até o dar errado, mesmo que o negócio dê errado, esses empreendedores conseguem se realocar sendo investidores ou trabalhando num fundo de investimento, trabalhando numa grande corporação
E são vários os casos que isso tem começado a acontecer. Então, ainda é, sim, um desafio lidar com a falha. Nesse momento em que também você premia mais o risco, né? Você hoje tem uma taxa básica de juros que não premia quem está tranquilão, assim, ó, vou deixar minha grana lá e vai me remunerar super bem. Não vai mais, pelo menos não por enquanto. Então você premia também empresas, ó, pô, dentro disso está tudo tão arriscado. Pô, ser funcionário também é arriscado. Por que eu não arrisco fazendo o meu negócio? Então acho que não só a pandemia, mas todo esse cenário tem favorecido a pessoas pensarem em empreender. E eu vejo que se der errado hoje, óbvio que ainda tem um risco, não vamos tornar isso algo bonitão, não é, ainda é um desafio, mas eu vejo, por exemplo, empresas olhando para o empreendedor assim, não, vou trazer um cara desse aqui para dentro para tocar uma unidade de negócio minha, porque ele sabe o que é construir um negócio do zero. Mas sem dúvida, acho que o cenário pode ajudar. Eu acho que risco zero não é o melhor cenário, nunca, assim, não é o caso, é risco zero, mas poderia ser mais fácil. Tem empreendedores na família e vejo assim, ó, não é fácil. Tem um risco do negócio já associado, e tem muita coisa envolvida, e o cenário atual, então, que traz muitas variáveis que a gente nem sabe, nem controla. Uhum. Vamos mudar de assunto de novo. E assim, do ponto de vista de uma empresa, né, eu entendo, mas me corrija se eu estiver enganado, uma empresa como a TOTVS, que cria o IDEXO, já está no nível de maturidade, já entendeu que fazer inovação aberta é o caminho. Mas e essas outras empresas que não, elas simplesmente estão lendo aí sei lá, nos sites de notícia dizendo startup adquirida, tal startup recebeu rodada de investimento. Então, assim, como é que uma grande empresa, um supermercado, ou seja lá o que for, um mercado um lugar que vende peças de carro, não sei, um lava-jato, como é que uma empresa bem-sucedida começa a se meter com isso de startup? Como é que ela começa ela cria um IDEXO dela, ela não cria, ela sai comprando startup? Qual é um caminho sugerido por ti para uma empresa que quer começar a se envolver com startups? Isso é sempre uma pergunta muito boa, porque a gente dizer que tem um playbook para isso, não acho que tem. Mas primeiro, concordo com você, acho que tem estágios de relacionamento com startup. A gente fala, tem até um framework que o Guilherme Horn, que hoje está no BV, falava bastante, que é tem o primeiro momento que o cara sabe, startup não é para mim, startup não quero, não tô nem aí. Normalmente nesse estágio ninguém se move. Depois você começa a ter um estágio que chama de atenção, que é, pô, tem alguma coisa acontecendo, que é normalmente aí que você desperta, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. O próximo estágio, para mim, é como é que eu inicio esse relacionamento? Né? Como é que eu começo a falar com essas startups? Uma dica que eu dou é, acho que participar de evento para estar mais perto. O relacionamento, você tem que estar perto dessas pessoas. Seja eventos online, é um primeiro, tanto que ajuda na educação, como também para conhecer novas pessoas. Se conectar a hubs que já atuam nesse mercado. Facilita muito alguém vir falar comigo ou vir falar com o Manaus Tech Hub, porque a gente já tem um relacionamento, a gente já conhece como transitar, então a gente consegue ser um pouco, como eu costumo dizer, que a gente é o Waze, a gente é o Waze das startups na TOTVS, mas a gente pode ser também um Waze para outras empresas que querem se relacionar com startups. Então o primeiro passo é busca relacionamento, mas busca alguém que já tem esse relacionamento, que já está atuando nesse mercado há mais tempo, porque poupa teu tempo e também alguém que pode te ajudar, né? Fazer isso junto com você. Então, para mim, a primeira dica é essa. E depois de interagir, eu sou daquele que, como você ainda não sabe, conversa com muita gente, entende, tenta entender melhor. Depois de algumas conversas, você vai começar a entender qual o objetivo que você quer perseguir com eles. Os mais comuns, do ponto de vista, para mim, concretos, tem a ver com eu quero expandir para novos mercados ou descobrir novos produtos, ou resolver desafios internos. Então, esse é o primeiro passo. Normalmente, eu vou para um ou para outro. Mas para que isso aconteça, você precisa trabalhar normalmente na base, que é cultura de inovação. Então, tende a ser um primeiro passo eu trabalhar com educação dos meus executivos, do meu middle management, para poder minimamente eles entenderem o porquê que a gente está fazendo aquilo, até para eles usarem melhor esse relacionamento. Não adianta você criar o seu IDEXO primeiro, se você não tiver uma base minimamente estruturada para entender o porquê que você está fazendo aquilo. Senão você vai gastar muito recurso e você não vai aprender tão rápido.
quanto mais você avança, mais recursos você pode comprometer. Então eu sempre falo, primeiro é a educação, normalmente depois você vai contratar uma solução de startup, uma POC, alguma solução piloto com a startup. Mais na frente você pode fazer parceria comercial, parceria de negócio. Um fundo de investimento já é um estágio lá na frente. Então, nunca começaria, faz logo um fundo ou cria logo o seu IDEX, porque você está empatando o capital sem poder entender primeiro. Então, primeiro se aproxima, entende, identifica quais as oportunidades e aí pensa quais as ferramentas que você vai usar para atingir esse objetivo. Não vai primeiro com eu tenho que criar o meu IDEX, eu tenho que criar um fundo, eu tenho que criar uma aceleradora. Isso são ferramentas. E cada vez mais a ferramenta, não existe uma ferramenta padrão. Então, o que o IDEXO faz não é igual ao que o Manaus Tech Hub faz, por mais que a gente tenha algumas coisas que sejam parecidas. Mas, e somente quando é uma empresa, o IDEXO tem muito do DNA da TOTUS, ou seja, o que é que a TOTUS tem de diferente? Isso tem que se manifestar no braço de inovação dela. Assim como o Manaus Tech Hub também tem muito do DNA de Manaus e do Cydia para criar algo que seja único e que tenha valor para aquela população. Não dá para pegar o Manaus Tech Hub, copiar e fazer em Recife ou fazer em Porto Alegre, assim como não dá para pegar o IDEX que está na TOTUS e jogar no Magazine Luiza e fazer igual. São coisas diferentes, porque eles bebem em fontes diferentes. Legal. A gente está se encaminhando para o nosso final, então aproveitando a pergunta aqui de Marília. Marília, hoje a gente está falando sobre conexões, inovação aberta, o que é que Vitor tem feito lá no IDEXO. Então, se vocês tiverem perguntas, a hora é essa, porque depois que passar da hora não vai ter mais perguntas na live. E falando nisso, Vitor, em como começar, até vou aproveitar o espaço aqui para falar que lá no Manaus Tech Hub a gente está com o edital aberto para o Conexão Distrito, que é justamente um programa que a gente pensou para conectar empresas lá do Polo Industrial de Manaus com startups. Não cai muito, não. Mas só o celular, amigo. É para fazer um clima aqui de suspense, né? Tem que fazer, né? É verdade. Mas, então, como eu dizia, o Conexão Distrito está com a chamada aberta. Quem entrar no site do Manaus Tech Hub vai ver lá mais informações. Mas a ideia é essa que tu falava, era conectar empresas que querem se aproximar de startups, mas que ainda não têm uma iniciativa formal, né, uma iniciativa madura o suficiente para fazer essas conexões. Então, a gente lá no Manaus Tech Hub está fazendo esse matchmaking aí entre problemas de grandes corporações e as startups do Brasil todo, na verdade. Não precisa ser... E aí, Paulo, acho que faz muito sentido, né? Porque eu sempre falo, se a gente está construindo livro, vamos tentar acelerar aprendizado. Como é que você acelera aprendizado? Fala com quem já está fazendo alguma coisa, já aprendeu muito, já errou, já acertou. Então, isso acelera aprendizado. Então, lá na frente você vai cortar caminho, você vai fazer em menos tempo aquilo que eu e você demoramos mais tempo para aprender. E aí assim sucessivamente. Né? E uma coisa que eu vejo como positiva é que nesse mercado de inovação aberta, não é só a inovação que é aberta, a troca de boas práticas também é muito aberta. Então, todo mundo se conversa. Eu converso com pessoas da Ambev, você vai conversar com o Unilever, você vai conversar com Cydia. Então, a gente conversa o tempo todo com empresas diferentes e que podem trocar muita informação. Então, e as startups também fazem muito isso com a gente. A gente troca muita ideia com o empreendedor, escuta muito das experiências deles, da visão dos empreendedores para poder incorporar também na nossa operação. Legal. Breno, sobre a tua pergunta, sim, são startups que já estão funcionando, tá? Que já tem um produto no mercado, a ideia é aproximar esses produtos e essas startups a problemas dessas grandes empresas, tá? No caso, a mesma coisa. No caso, a mesma coisa também. Sim, empresas que já estejam funcionando e que, no nosso caso, que tenham a ver com gestão, serviços financeiros e também marketing, vendas e analytics. Legal. Já que a gente está indo para o final, eu vou realizar um sonho meu, que é aquele bate-bola, tá ligado? Eu digo bate-bola é jogo rápido. Ping-pong. Ping-pong virtual. Vai. Então, lá, um livro sobre empreendedorismo. Qual é um livro que tu dissesse assim, que tu diria, putz, bicho, seja lá o que você for e o que você quiser ser da vida, esse livro sobre empreendedorismo é muito importante. Talvez não seja o óbvio, mas um dos livros que eu mais gostei dos últimos que eu li, que é It Doesn't Have to Be Crazy at Work,
que não precisa ser louco no trabalho, que é uma visão do Basecamp sobre o que é construir um negócio. Entender que você precisa para criar um negócio sustentável, não dá para ser aquele que você vira a noite todo dia e que você cria um ambiente que muitas vezes é tóxico. Eu acho que se a gente está vivendo a mais online agora, você criar um ambiente favorável para as pessoas gostarem de estar lá, produzirem, inovarem é essencial. Então, pensar em que tipo de empresa você quer construir, para mim hoje é mais importante se eu quero construir um unicórnio ou não. Eu quero entender que tipo de negócio você quer construir. Então, isso é um dos livros que me fez pensar várias coisas. Não concordo com 100% das coisas, mas de fazer o design do negócio. É como é que eu penso e estruturo o negócio que eu quero construir, não deixar que isso aconteça de forma aleatória. Não. Que tipo de negócio eu quero construir, como é que eu vou pensando e estruturando para chegar até lá. E tem muito a ver com cultura. Se tem alguma coisa que, para mim, cada vez mais, a experiência não é só do usuário, a experiência também é do funcionário. Né? Tem que entregar uma experiência cada vez melhor. É verdade. Então, e ele foi escrito pelo pessoal do Basecamp, é isso? O Jason Fried e o DJ. Assim, e assim, parece que o Basecamp virou, assim, acho que os livros que ele escreveu, né? Desde o Remote, por exemplo, falar do trabalho remoto, e Doesn't Have to Be Crazy at Work, os caras estão falando isso há não sei quantos anos, parece que agora o pessoal, muita gente está lendo. Né? Eu gosto bastante, até por ser uma forma diferente de pensar da loucura de crescimento acelerado. Eu acho que é bom você ter sempre esse contraponto para entender em qual meio, né, desses espectros, né, onde é que você escolhe atuar contra o negócio. Próxima pergunta. Uma startup do Brasil, para dar um exemplo local, que tu diga assim, putz, a história desses caras é muito interessante. Assim, eles começaram, vamos dizer, não uma startup necessariamente glamurosa, mas alguém que tu diga assim, putz, eu conheço esses caras, os empreendedores são muito interessantes e daí deu no que deu que eles são hoje. Essa é difícil escolher um. Assim, eu acho que tem uma que a gente conhece, acho que a Inloco, para mim, é uma história que hoje é Incogni, né, mudou o nome. É uma empresa que, assim, vi começar com empreendedores com 19, 20 anos, nunca tinham construído um negócio. Criaram uma tecnologia própria, que também é algo cada vez mais raro, né? Criar uma tecnologia própria para geolocalização indoor. Pivotaram o negócio no primeiro momento para entregar publicidade. Vem pandemia, publicidade para levar pessoas para o ponto físico não faz mais sentido. Eles usam essa tecnologia hoje para ajudar no antifraude para e-commerce usando o mobile, né? Então, e hoje, uma empresa global. Gosto muito da história também, acho que da Rocket Chat, empreendedor brasileiro que construiu uma ferramenta de chat open source usada por grandes bancos no mundo todo, que concorre com o Slack, está crescendo, recebeu esse ano mais de 100 milhões de reais de investimento. E mais um que está no IDEX também agora, que é a NetShowme, que é uma plataforma hoje de transmissão ao vivo e Netflix corporativa. Começaram em 2014, na ideia também de monetizar o trabalho de artistas online, né? As famosas lives em 2014. E hoje você vê aquele negócio que eles começaram muito antes do tempo. Hoje a gente viveu ao longo dessa pandemia uma série de lives, artistas fazendo transmissões ao vivo, e isso talvez vire parte do nosso dia a dia. Então é até meio suspeito falar. Falei de algumas aqui, porque eu sou muito curioso, eu gosto muito das histórias dos empreendedores, e é um pouco o que você falou no começo. Normalmente, quem deu certo hoje, ele quase quebrou algumas vezes ou quebrou algumas vezes. Então, a gente acaba glamorizando a história do empreendedor ou contando ela depois que deu muito certo. Mas eu gosto muito do André da Inloco, porque ele já deu palestras falando do momento que estava dando errado, não no momento que ele só deu certo. Então, acho que isso é muito mais perto da nossa realidade. Dar errado é mais a regra do que a exceção nesse mercado. Então, não acho que, porque tem unicórnio hoje, que esses empreendedores quase não quebraram em algum momento nesse negócio ou em outro. E para terminar, fala, por favor, um bom exemplo de uma empresa, agora grande empresa, que tu acha que está fazendo essa mudança para uma empresa mais aberta, se conectando mais a startups, eventualmente até já tem um programa de aceleração, de venture capital ou não, enfim. Tirando o IDEXO, qual outra te vem à cabeça como uma? Pô, já ia falar, cara.
Não mais Eu fácil, acho o que segundo mais quem fácil. quem tem feito isso bem, assim, eu tenho visto o trabalho da Ambev, do Bruno da Ambev, muito interessante, porque Uhum. eu acho que ele tem uma série de iniciativas, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Você construir uma série de iniciativas que se conectam, mas que atendem a desafios diferentes. Então, Ambev, Bruno, Marquinhos, assim, o pessoal tem feito um trabalho muito legal. Acho que tem um trabalho consistente de anos que é a Vivo, a Waira, tem feito isso há muito tempo. Então, a gente Uhum. fica falando de inovação aberta, a Waira é de 2012, né? São 10 anos de iniciativa e avançando. Então, a Carol, a Olivia, o Renato, o Carlos, muita gente passou por lá. Acho que Uhum. eles têm feito um trabalho muito legal. Se mais alguém que eu acho que... E eu acho que Marília pensando falou como aqui negócio, do Magalu, né? o Magazine Luiza, eu ia falar o Magalu também. Talvez não com esse olhar muito de viés de ecossistema de startup, mas sim de Uhum. construção de ecossistema, construção de super app, conectando vários players, não só startups, mas várias de outras formas. O trabalho da Magazine Luiza não dá para passar despercebido. Talvez não com esse viés tão forte de, não, trabalho com startups. Eles também usam startups, mas como business, né, você criar uma plataforma que se conecta com muito mais coisas. Acho que é um baita exemplo de uma empresa também que já tem muitos anos de existência, que teve que se reinventar e hoje é um exemplo de transformação. Não tenho dúvida que é um baita de um trabalho. Legal. Vitor, últimos comentários, por favor, uma frase de efeito para as pessoas anotarem e tatuarem, se der tudo certo. Caramba. Primeiro, estou aqui aberto para conhecer novas startups, B2B que já estejam avançadas. Algumas coisas que, para mim, uma frase que eu uso muito, que é do nosso conterrâneo, lá, Chico Sainz, que é um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, a partir do momento que você andou, outro mundo se abre, entenda que você tem novas oportunidades, não esquece de onde você veio, mas também olha para frente, porque tem muita coisa nova que você pode construir. Uhum. Legal. Posso encerrar? Então, queria agradecer mais uma vez, Vitor, Idexo, Totus, quem tiver interesse, né, em se conectar com o Vitor. Como é que tu tá no LinkedIn, Vitor? Vitor Andrade? Vitor Andrade, você vai me encontrar lá. Pronto. Vitor Andrade, agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência, pelas piadas repetidas que você reagiu como se fosse pela primeira vez. E queria agradecer a quem estava aqui presente. Foi um prazer. Que venham outras. Bicho, isso eu acho muito, muito sério e muito verdadeiro. Eu acho que quando a gente vai ficando velho, a gente começa a valorizar coisas que antes a gente talvez não valorizava tanto, que é mostrar que é possível fazer coisas interessantes no Brasil, né? A gente está num momento que eu não vou achar palavras para descrever, mas eu disse isso a Paulo Quirino, quando a gente fez essa live lá do Case. Eu acho massa quando a gente vê empresas como a Samsung, no caso dele, e como a TOTUS e o IDEXO, no teu caso, fazendo coisas acontecerem. Sabe, a gente pode falar de Israel, pode falar do Vale do Silício, pode falar de onde quiser, de Portugal, mas tem muita coisa massa acontecendo no Brasil. Hoje eu tive uma call com o pessoal lá de Porto Alegre, da PUC, e o pessoal disse, putz, que foda, porque não tem palavra melhor, saber que existem coisas como o Cydia no Brasil, né? Então, assim, bicho, tem tanto problema todo dia, mas eu acho que a gente precisa enaltecer lugares que são, de fato, incomuns no Brasil, mas que podem ser exemplos para que outros surjam, né? Sem dúvida. E é um pouco assim, a gente tem que entender que tudo que a gente faz pode ser muito único e tem espaço para muita coisa ainda. Né? Então, eu Sim. também faço as suas palavras para os empreendedores com os quais eu trabalho. Assim. Para mim, o que dá mais, assim, o que eu mais gosto, por que eu faço isso, é realmente ver empreendedores que estão, muitas vezes, abdicando de caminhos mais fáceis para escolher caminhos complicados para resolver desafios de mercado. E eu convivo com empreendedores que conseguem fazer isso num cenário super adverso, como a gente está vivendo, e crescendo nesse negócio, pivotando, fazendo parcerias. E para mim, são baita de exemplos para olha, dá para fazer muita coisa legal, seja uma grande empresa, uma pequena empresa. E cada vez mais espero que as pequenas e médias empresas também possam fazer isso. Eu quero olhar para uma padaria, eu quero olhar para
para alguém mais um food truck, fazendo coisa diferente. Não é tecnologia, é olhando diferente para o teu cliente, fazendo coisas às vezes muito simples. A gente pensa muito na tecnologia, na inteligência artificial, mas às vezes o olhar diferente para o cliente é aí que tem a oportunidade de fazer algo muito bom e que gera impacto. Legal. Muito obrigado, meu caro. Foi um prazer. Obrigadão. Nos encontramos por aí. Valeu, galera. Boa noite. Até, hein? Tchau, tchau. Tchau.